Olá, bom dia. Com 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a prisão de condenados em segunda instância é inconstitucional. A decisão muda o entendimento do próprio Supremo e estabelece que a pena só deve começar a ser cumprida depois que se esgotarem todos os recursos. A aplicação da decisão não é automática, os juízes vão ter que decidir caso a caso. O Conselho Nacional de Justiça calcula que a mudança pode atingir quase 5 mil presos. O Ministério Público Federal disse que 38 condenados na Lava Jato podem ser beneficiados. Um motorista de aplicativo agrediu 3 assessoras do ator Felipe Tito, que reclamaram da forma como ele dirigia em São Paulo. Uma delas vai ter que ser operada. Durante a viagem toda, ele estava descontrolado, ele estava dirigindo de maneira perigosa. No Rio, cenas de selvageria em brigas de torcedores dentro e fora do estádio. Um homem está internado. Em campo, o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo e manteve 8 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Depois de ficar fechado desde o fim de semana por causa das manchas de óleo, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos reabriu hoje. A queda do Muro de Berlim completa 30 anos e deixa lições sobre as divisões que surgem pelo mundo. As feridas do passado foram deixadas pelas ruas de propósito. E foi para ninguém se esquecer. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro. O Bom Dia Brasil está começando. Três passageiras foram agredidas por um motorista de aplicativo na noite de ontem em São Paulo e por um motivo banal, hein, Juliana? Chico, elas simplesmente reclamaram com o motorista porque acharam que ele estava dirigindo de forma perigosa. Vamos logo chamar o Rodrigo Bocardi, em São Paulo, que está acompanhando isso. Rodrigo, bom dia. As 3 são assessoras do ator Felipe Tito, né? Uma delas vai ser, inclusive, operada hoje. Sim, Juliana, é isso mesmo. Um bom dia para você, para o Chico. Um bom dia a todos. Um absurdo. Era para ser uma simples corrida até um evento, mas acabou numa grande confusão. Vamos rapidamente com o repórter Giba Bergamin, porque ele está ao vivo lá no hospital, onde uma dessas mulheres vai passar por a cirurgia no nariz e traz mais detalhes para a gente. Oi, Giba, bom dia. Oi, Rodrigo, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. A Jéssica Varrasquim, assessora de imprensa do ator, será submetida a uma cirurgia. Nós estamos, inclusive, aguardando um boletim sobre o resultado da cirurgia, ok? Olha só, eram 3 assessoras que pediram esse carro de aplicativo. Elas embarcaram em Pinheiros e durante a viagem elas já estranharam, começaram, inclusive, a filmar o aplicativo para mostrar que ele estava acima da velocidade. Elas reclamaram com ele para que ele tomasse mais cuidado. Ele fazia manobras bruscas, andava pelo corredor e mesmo diante das queixas ele disse que ele é quem era o motorista. Enfim, tratou mal as 3 jovens. Chegando no destino final, um centro de exposições na região da rodovia dos imigrantes, quando a primeira delas foi desembarcar, ele passou com o carro por cima do pé dela. Ela reclamou, ele desceu do carro, agrediu a jovem com socos e chutes. As outras 2 tentaram intervir e a Jéssica levou esse soco no nariz. Elas foram socorridas pelo próprio ator, trazidas para o hospital e o boletim de ocorrência ainda vai ser registrado. Rodrigo. Ok, importante essa informação do boletim ainda ser registrado. A gente vai falar sobre isso logo na sequência. Só pontuando, para quem está em todo o Brasil, a região de Pinheiros é relativamente central em São Paulo e esse local de eventos fica numa rodovia que liga a capital ao litoral sul, na cidade de São Paulo ainda. E corredor é quando a gente usa em horário permitido o corredor para ônibus. E nesse caso ele não poderia porque carro de aplicativo não pode naquele horário. O ator Felipe Tito ele levou as funcionárias ao hospital depois das agressões e uma delas deu mais detalhes de como tudo aconteceu. Vamos ver. Durante a viagem toda, ele estava descontrolado, ele estava dirigindo de maneira perigosa, ele estava freando bruscamente, andando no corredor. A Tatiane, que estava atrás dele, do motorista, pediu para ele parar. E ele falou, não, eu não vou parar, o carro é meu, eu não vou parar. Ela abriu a porta para sair, que ela queria só sair do carro. Ele falou, por que você é assim? Por que você está fazendo isso? Sou eu que estou dirigindo, eu não sou seu marido. E passou por cima do pé dela, enquanto ela estava descendo do carro. Se você trabalha com o público, a sua obrigação é se doar, entendeu? Então, você está num dia ruim, não sai da sua casa. Pô, tenho necessidade, blá, 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 então sai da sua casa, mas seja respeitoso, respeite as pessoas. E ele faltou com muito respeito, não só com a forma como ele dirigiu, depois como ele agrediu a pessoa, que aí é crime, e eu não tenho como deixar passar batido. A empresa de aplicativo informou que vai pagar todas as despesas do hospital e disse que o motorista que não teve o nome revelado
será banido do aplicativo. Chico Juliano, eu falei da questão do boletim de ocorrência, é importante essa informação porque tem que ter a investigação policial e ele responder judicialmente sobre isso e é o que esperamos que ocorra a partir de agora, não basta simplesmente ser banido do aplicativo, né? E tá tudo documentado, né, Chico, Rodrigo? Tem o nome dele, tem a placa, tem a filmagem que elas fizeram, tá tudo documentado. E tem que ser punido porque não pode ficar essa banalização da violência, né? Como se fosse algo normal. Olha só, aqui no Rio de Janeiro, caso de agressão, ontem à noite, um torcedor do Botafogo foi covardemente espancado num posto de gasolina, simplesmente porque torcia para o outro time. Foi pouco antes do início do jogo entre Flamengo e Botafogo, que registrou brigas dentro e fora do estádio. As imagens mostram o momento em que um homem de capacete é agredido num posto de gasolina na zona oeste do Rio. O grupo deu pauladas, socos e usou até um cone para agredir Jonathan Massara, de 30 anos, que é torcedor do Botafogo. O ataque só parou com a chegada da polícia. Jonathan foi socorrido e levado para o hospital. Ele tinha parado para abastecer a moto quando foi agredido. Os parentes de Jonathan não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ele está lúcido e passa bem. Segundo testemunhas, o posto de gasolina onde ele foi agredido é usado como ponto de encontro de torcedores do Flamengo em jogos que acontecem no meio da semana. Cerca de 15 torcedores que participaram do ataque foram levados para a delegacia. Com eles, a polícia encontrou tacos de beisebol e cabos de enxada. Botafogo e Flamengo se enfrentaram ontem à noite no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Antes do clássico, também teve confusão do lado de fora do estádio. Torcedores do Botafogo agrediram e roubaram o ingresso de um homem. A polícia usou gás de pimenta e deu tiros de bala de borracha para dispersar a multidão. Do lado de dentro, mais confusão. Um torcedor do Flamengo ficou desacordado após receber chutes e socos de integrantes de uma torcida organizada do Botafogo. Um segurança também acabou agredido ao tentar impedir a briga. Que absurdo, não é briga sem motivo nenhum. Ainda nessa edição, a gente vai mostrar a vitória do Flamengo em campo e os outros gols do Brasileirão. Vamos logo a Brasília agora, porque o Supremo Tribunal Federal derrubou ontem à noite a decisão que autorizava a prisão de condenados em segunda instância. Vamos conversar com o Fábio William. Fábio, bom dia. Isso abre caminho para a liberação de quase 5 mil presos. Essa é a previsão do Conselho Nacional de Justiça, viu, Juliana? Muito bom dia para você, bom dia, Chico, bom dia para todo mundo. O Supremo derrubou ontem o próprio entendimento que tinha em 2016. Agora, a prisão em caso de condenação só pode ser feita após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. Mas, na prática, a aplicação dessa decisão não é automática. Foram 5 sessões até a conclusão do julgamento. O último dia começou com o voto da ministra Carmen Lúcia a favor da constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. Ela disse que é preciso ter certeza de que a pena será cumprida. Para a ministra, a prisão antes do trânsito em julgado, ou seja, do esgotamento de todos os recursos em tribunais superiores, não compromete o processo nem a possibilidade de defesa do réu. Ela fez uma defesa da democracia e do respeito a quem pensa diferente. Já tinham votado a favor nos outros dias 4 ministros: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Ontem ainda teve o voto do ministro Gilmar Mendes, contra. Ele disse que quando votou a favor das prisões após segunda instância em 2016, acreditava que os tribunais de segunda instância conseguiriam corrigir eventuais abusos da primeira instância, mas que com o passar do tempo avaliou que não era o que acontecia. Gilmar Mendes ainda criticou a Operação Lava Jato e o que considera ser um uso abusivo de prisões preventivas.
O penúltimo a votar foi o ministro Celso de Mello, também contrário à prisão depois da condenação em segunda instância, e empatou o placar em 5-5. Para o ministro, o amplo direito de defesa existe na Constituição para garantir que a prisão penal de forma definitiva só é possível depois de esgotados todos os recursos. Ele lembrou que, em alguns casos, a prisão é possível antes mesmo da denúncia ou do recurso contra a condenação, a chamada prisão cautelar. Nas sessões anteriores tiveram o mesmo entendimento os ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. O desempate veio com o voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e assim foi mudado o entendimento de 2016 do STF, que vinha permitindo prisões depois da segunda instância. Toffoli disse que a decisão do Supremo é abstrata, trata da constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Penal e não pretende beneficiar alguém especificamente. Ele também defendeu a atuação do Supremo no combate à corrupção no país e disse que é possível criar ferramentas para impedir recursos que tentam atrasar o cumprimento da pena. A aplicação da decisão do Supremo não é automática para os processos nas demais instâncias da Justiça. Caberá a cada juiz analisar caso a caso a situação processual dos presos que poderão ser beneficiados com a soltura. Se houver um entendimento, por exemplo, de que o preso é perigoso, ele pode ter a prisão preventiva decretada. Na saída, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, disse que não vai haver prejuízos no combate à corrupção. Deixamos de ter um mecanismo relevante, importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais deixará de ser feito. E o presidente Dias Toffoli falou que o Congresso pode mudar, se quiser, o Código de Processo Penal para determinar em que momento a prisão pode ser decretada. O parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. No Congresso existem várias propostas de emenda à Constituição que tratam da prisão após a condenação em segunda instância. Juliana, Chico. Obrigado, Fábio. E essa definição do Supremo Tribunal Federal sobre o momento em que o réu pode ir para a prisão tem impacto em milhares de casos pelo Brasil afora, inclusive nas ações da Lava Jato em Curitiba. O Ministério Público Federal afirma que dos 74 réus da Lava Jato no Paraná com condenação em segunda instância, 38 podem ser beneficiados com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eles estão cumprindo penas em regime fechado, semiaberto e aberto. A TV Globo verificou a situação de cada um deles. 13 condenados em segunda instância que cumprem pena em regime fechado já poderiam deixar a prisão. Entre eles, o ex-ministro petista José Dirceu e o ex-executivo da Ingebix, Gerson Almada, ambos presos no Complexo Médico de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Também poderiam ser beneficiados o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o ex-presidente Lula, detidos na sede da Polícia Federal, em Curitiba. O levantamento mostra ainda que outros 4 condenados em segunda instância e que também estão na cadeia permaneceriam presos. Entre eles, o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. É que, além das condenações, eles também estão presos preventivamente em outras ações. O Conselho Nacional de Justiça já afirmou que, com o entendimento da necessidade de aguardar o julgamento de todos os recursos em instâncias superiores, quase 5 mil presos condenados em segunda instância podem ter a execução da sentença interrompida. Mas o juiz pode manter os réus presos ao decretar a prisão preventiva. A legislação brasileira prevê a prisão por tempo indeterminado quando há, por exemplo, provas da existência do crime, risco de fuga, risco às investigações ou à ordem pública. A defesa do ex-presidente Lula e a força-tarefa da Lava Jato se manifestaram depois dessa decisão do STF. A gente conversa com a Ana Zimmermann, em Curitiba, que tem as informações. Bom dia, Ana.
Bom dia, Juliana, Chico. O advogado do ex-presidente Lula vai se reunir com ele agora de manhã aqui na carceragem da Polícia Federal. Lula está preso desde abril do ano passado, condenado em segunda instância pelo processo do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente se manifestou ontem, logo após o resultado do julgamento. Disse que vai pedir a imediata soltura do ex-presidente e continuar com o habeas corpus no Supremo para que o tribunal anule o processo pelo qual Lula foi preso, alegando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. A força-tarefa da Lava Jato também divulgou nota. Disse que a decisão do Supremo deve ser respeitada, mas que reverter a possibilidade de prisão em segunda instância está em desacordo com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção, que são prioridades no país, segundo eles. Os procuradores afirmam ainda que a decisão do Supremo vai ter impacto no trabalho da força-tarefa da Lava Jato. O pedido da defesa do ex-presidente Lula vai ser analisado pela juíza da execução penal da Justiça Federal aqui em Curitiba, Carolina Lebos, e não há prazo para que ela tome uma decisão. Juliana, Chico. Obrigado, Ana. E quem acompanhou de perto esse julgamento ontem lá em Brasília foi o Gerson Camarote, com quem eu falo agora. Bom dia, Camarote. É a terceira mudança de entendimento do Supremo sobre essa questão em 11 anos. Isso pode mudar de novo, é? Bom dia, Chico. Bom dia, Juliana. Olha, Chico, essa é uma preocupação que há entre integrantes da Suprema Corte com quem eu conversei nesses últimos dias, especialmente ontem à noite, essa possibilidade de mudança constante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda mais num tema considerado tão importante. Chico, se a gente lembrar rapidamente, quando estava no comando do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela resistiu em pautar esse tema, ou seja, a prisão a partir da condenação em segunda instância. Por quê? Porque já havia sido discutido de forma ampla durante o ano de 2016 em 3 momentos. E ainda teve de forma tangencial esse tema durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula em 2018. Agora, o que eu vi no Palácio do Planalto é que, sim, haverá mudanças no Supremo Tribunal Federal. 2 mudanças. A do ministro Celso de Mello, que se aposenta no próximo ano, e do Marco Aurélio Mello, que também se aposenta no ano seguinte. E, na avaliação do Palácio do Planalto, os nomes que vão ser indicados, pelo menos essa expectativa, terão afinidade com a prisão a partir da condenação em segunda instância. E isso pode levar uma pressão para uma nova análise futura do Supremo Tribunal Federal depois dessas 2 indicações. A conferir. Mas, por enquanto, Camarote, o Supremo jogou para o Congresso a responsabilidade de mudança na lei, né? Tem clima para essa mudança? Olha, Juliana, não tem clima. Apesar de a gente ter visto um movimento de senadores, 43 senadores apoiando a prisão a partir da condenação em segunda instância, o que a gente vê no Congresso Nacional como um todo é uma resistência, principalmente na Câmara dos Deputados. É preciso um placar de 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado para que haja mudança constitucional. E, principalmente na Câmara, a gente vê uma resistência porque você tem também uma bancada, que eu diria uma bancada mais próxima a esses investigados. E aí cria, sim, como a gente já viu, esse mecanismo de autopreservação do Congresso Nacional que daria maior dificuldade para aprovação rápida ou pelo menos para um debate mais aprofundado sobre a prisão a partir da condenação em segunda instância. Juliana, Chico. Bancada dos investigados. Entendi, Camarote. Obrigada, viu? E o caso de um americano condenado à morte pelo assassinato de uma jovem está movimentando a opinião pública nos Estados Unidos. A defesa dele alega inocência e vários artistas se engajaram numa campanha contra a execução marcada para esse mês. A execução de Rodney Reed está marcada para o dia 20. Ele afirma que é inocente. I'm innocent of this case. Mais de 2 milhões de americanos assinaram uma petição ao governador do Texas para que seja suspensa a aplicação da pena de morte, no caso de Rodney. Celebridades como a cantora Rihanna e a apresentadora Oprah Winfrey se juntaram à campanha para que ele não seja executado. Rodney Reed foi condenado pelo assassinato em 1996 de uma jovem branca de 19 anos. Ela foi estuprada e estrangulada. O corpo foi encontrado à beira de uma estrada. Um teste de DNA comprovou que o sêmen encontrado no corpo da vítima é de Rodney Reed.
Mas essa história não é tão simples assim. Rodney alega que tinha um caso com a jovem Stacey Stites e por isso havia sêmen dele no corpo. Os defensores de Rodney dizem que quem matou Stacey foi o noivo dela, o policial Jimmy Fennell, ao descobrir que ela estava tendo um caso com Rodney. Fennell, anos depois desse crime, cumpriu 12 anos de prisão por ter estuprado uma mulher. Ele teria confessado a morte de Stacey a um companheiro de cela. Outras testemunhas teriam confirmado que Stacey e Rodney tinham mesmo um caso. A polêmica se estende aos detalhes técnicos. Não houve perícia no cinto que estrangulou Stacey, no carro dela, nem na casa onde ela morava com o noivo. O advogado de Jimmy Fennell diz que todas essas alegações são ridículas. Mas Rodney tem esperança. Estou cautelosamente otimista, ele diz. Algo de bom vai acontecer. Something good has got to happen. Hoje é sexta-feira, sextou, e muita gente quer saber como é que fica o tempo. Tiago Scheuer, apostos em São Paulo. Tiago, bom dia. Os temporais não param nas regiões centro-oeste e sudeste, né? Agora, onde a chuva vai apertar mais hoje, hein? Vamos especificar aqui, Chico. Bom dia para você, para Juliana também. Bom dia, Brasil. Essa chuva ela vem forte hoje para parte do centro-oeste e do sudeste. Pode até ter granizo em alguns pontos. Toda essa área aqui em laranja, né, entre Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, também divisa com São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio, pode ter chuva então, né? Agora pela manhã já e ao longo do dia. Campo Grande e Goiânia, pela manhã, e Rio de Janeiro, bastante chuva, mas à noite o sol nem aparece aí no Rio de Janeiro. Também tem chuva, né, entre o leste de Santa Catarina, do Paraná, todo o estado de São Paulo. Veja só, norte do Brasil nas pancadas isoladas, Maranhão e Piauí também. Entre Rio Grande do Norte e Alagoas, aquela pancada mais para dar uma refrescada. E tempo firme entre Maranhão, Rio Grande do Norte e desce até o Espírito Santo e em boa parte também do Rio Grande do Sul para hoje. Vitória com 32, 34 de máxima em BH, 31 lá em Brasília e 23 só lá em Curitiba, porque está um pouco mais fechado, né? Agora, atenção para muita chuva no fim de semana nessas cidades, Porto Alegre, São Paulo e Rio. Porto Alegre, amanhã é o dia com mais chuva, São Paulo, domingo e na segunda o Rio de Janeiro com 50 milímetros. Atenção, tô saindo de férias, a gente se fala daqui um mês, em dezembro. Valeu, Juliana e Chico, bom fim de semana. Quero ver. Mande fotos, mande fotos. Boas férias, Thiago. Valeu, obrigado. Tchau. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no sul da Bahia, foi reaberto para visitação. Ele estava fechado desde o último domingo por causa das manchas de óleo que apareceram na região do arquipélago no sábado. Segundo a direção, nos últimos dias foram encontrados pouco óleo nas ilhas monitoradas e nenhuma quantidade significativa no mar. A direção pede que visitantes de empresas de turismo avisem a administração caso encontrem qualquer vestígio de óleo no parque. Valeu, Juliana. A gente vai para o intervalo. Já já a gente vai falar de uma pesquisa que mostra que cada vez mais crianças bem pequenas têm o próprio celular. Essa é uma discussão boa, hein? Domingo tem Enem de novo, agora com matemática, física e química. Tem os 30 anos da queda do Muro de Berlim. E também as notícias importantes dessa sexta-feira em São Paulo, agora 8h23. Estamos de volta com um alerta. Está aumentando o número de crianças pequenas que já têm o próprio smartphone. A gente está falando de crianças pequenas mesmo, de 4, 6 anos de idade. Rodrigo, a Sociedade Brasileira de Pediatria que está fazendo esse alerta para os pais, né? Olha, vou até dar um respiro aqui, porque tem pai e mãe aí, imagino que muitos se posicionando para assistir essa reportagem, porque eu mesmo estou curioso e enfrento esse grande dilema, viu? A gente tem uma pesquisa que mostrou que 3 em cada 10 crianças entre 4 e 6 anos já têm um smartphone próprio. Os médicos dizem que o contato precoce com o aparelho atrapalha o desenvolvimento. Vamos ver. A Lilian ganhou um celular só para ela quando passou a disputar os aparelhos dos pais. Ela quer porque quer assistir desenho no nosso celular e o pai dela usa o celular para trabalho. Às vezes eu quero ficar na internet e não dá, então ela tem o dela só para ela. Lilian ainda vai completar 3 anos.
Os jogos que ela joga é tudo educativo, né? Não é coisas assim que vá ultrapassar dos limites, creio eu, né? Essa geração parece que já nasce habilidosa com as telas e está tendo contato com elas cada vez mais cedo. Uma pesquisa mostra que na faixa de 4 a 6 anos de idade, 30% das crianças brasileiras já têm o próprio smartphone. No ano passado eram 23%. Na faixa de 7 a 9 anos, 50% têm um aparelho, mais do que os 44% que tinham no ano passado. As crianças de hoje descobrem cedo o nome disso aqui. Mal aprendem a falar e com 2, 3 anos já começam a pedir um celular de presente. E por quê? Será que é a influência dos pais? Em geral, eles acham que não. Apenas 13% dos pais acreditam que são eles que mais influenciam os filhos a querer um smartphone. 20% dos pais acham que os irmãos e primos influenciam mais. E para 45% são os amiguinhos que fazem a cabeça das crianças. Rodrigo já tem 18 anos, mas ganhou o primeiro celular com 7. Eu vi todo mundo usando, eu falei, eu quero um, só para jogar mesmo. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda: crianças menores de 2 anos não devem ter qualquer contato com as telas de smartphones. De 2 a 5 anos de idade, só podem usar 1 hora por dia. A partir de 6 anos, máximo de 2 horas, sempre com supervisão dos adultos. O smartphone precoce ou qualquer outra tela precoce prejudica o desenvolvimento porque interfere na evolução cognitiva, psicossocial, afetiva, motora dessa criança que está em crescimento e desenvolvimento. Ela não pode ser estimulada só por uma tela, ela tem que ser estimulada pelo meio ambiente real. O Cadu, com 3 anos, só fica no celular 1 vez por dia e sem descuidar das brincadeiras do mundo de verdade. Vou lá, chamo ele para brincar com os brinquedos, pego os carrinhos e aí eu fico sentado no chão com ele aqui bastante tempo. Precisa a gente separar aí, né? A gente fala smartphone, a gente já imagina um celular completo, que pode até ser realmente completo, mas o acesso para as crianças nem sempre há grupos de discussão, há aplicativos aí de rede social e muitas vezes, como a gente viu na reportagem, mais para ter o contato mesmo com jogos, filmes e afins. Acho que Chico e Juliana, senti falta, faço o compromisso com vocês aqui e a Mona, inclusive, ouvindo nossa editora-chefe, quem sabe já até aprova a pauta. Eu quero saber da discussão, uma idade um pouquinho mais acima. Quando chega nos 10, 11, 12 anos, aí tem as amiguinhas no grupo de WhatsApp, como é que faz? Usa o celular da mãe, não usa? Usa o celular do pai? Você dá o celular quando? Acho que essa é uma história que a gente precisa também falar. É difícil, é um desafio. Boa e muitos levam para a escola, né? Pois é. E aí... Também tem isso, E é isso. E o problema do smartphone, das redes sociais, não atinge só crianças mesmo, não. Até na idade de adolescentes, né, que deviam estar lendo mais, estar estudando mais. E aí vão passar sufoco nas provas e no Enem. Falar em Enem, contagem regressiva para a segunda etapa do Enem. Larguem os smartphones e vão estudar para valer. Quase 4 milhões de estudantes devem fazer as provas depois de amanhã, domingo. Juliana Perdigão, em BH, fala sobre isso. O foco agora são as questões de ciências exatas. Bom dia. É isso, Chico. Bom para quem gosta de matemática, física, né? Bom dia para você, bom dia, Juliana, bom dia para todos. Vão ser 5 horas de prova com conteúdo relacionado à matemática e às ciências da natureza, física, química, biologia. E nessa reta final, não tem descanso, não. O Vladimir Vilaça está acompanhando uma aula aqui em Belo Horizonte. Bom dia, Vladimir. Oi, Juliana, bom dia a todos. Pois é, nesse último dia letivo, antes das provas, tem muitos estudantes que querem ficar com a cara nos livros, né, fazendo aquela revisão, mas aqui nessa escola tem um aulão diferente. Tá até DJ rolando aqui no pátio para relaxar essa meninada. Agora, alguns recados importantes. Os locais de prova se abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde, horário de Brasília. A prova vai começar a ser aplicada às 1h30. Importante levar caneta preta esferográfica transparente e um documento oficial com foto. Pode levar lanche, mas este ano ele vai ser revistado. Recado importantíssimo, tá? Porque para este ano, equipamentos eletrônicos e celulares que fizerem qualquer ruído durante o exame, esse estudante pode ser eliminado da prova. Voltamos ao estúdio aí. Bom dia, Brasil. Valeu, a gente vai para um intervalo agora. Vamos falar já da proposta de cortar os incentivos para quem investiu em energia solar.
E, claro, monitorando para você a cidade de São Paulo, com relação a trânsito, transporte e outros assuntos aí, para você ter sempre um panorama importante, né? Claro, daqui de São Paulo. Você que está em São Paulo, se preparando aí para encarar a sexta-feira. A gente vê ali a região da Aricanduva, trânsito até que carregado, mas vai fluindo ali, tanto para quem vai para a Radial Leste, quanto quem vai para a Marginal, do lado esquerdo do... A Agência Nacional de Energia Elétrica quer reduzir os incentivos para quem investiu em energia solar. Fábio, se a mudança passar, o aumento na conta de luz vai assustar esse pessoal. E o susto não vai ser pequeno não, viu, Chico? O aumento pode ser de 60%, caso haja mesmo essa mudança. Pelo menos essa é a estimativa de associações que representam o setor de energia solar. Ou seja, é polêmica à vista. Enquanto esse sol brilha, a casa do Fábio está bem abastecida. Ele fez um investimento alto para colocar um sistema de energia solar. Estava cansado de pagar conta muito cara e também, claro, né, pela energia limpa, né, pagava em torno de R$ 1.200, hoje eu pago R$ 170, R$ 180. O que sobra da energia produzida aqui na casa do Fábio é injetado na rede elétrica e é distribuído para outras casas. Toda vez que o consumidor compartilha energia na rede, ele fica com crédito e usa esse crédito puxando a energia da companhia elétrica à noite e nos dias nublados, por exemplo, quando o sistema solar não gera energia. Como ele acaba usando a rede, a Agência Nacional de Energia Elétrica estuda cobrar por isso. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica defende a cobrança. Ele não vai pagar pela energia, porque ele está gerando essa energia, é a energia que é dele, continua sendo dele. O que ele vai pagar é pelo uso que ele faz da rede. Hoje, além do excedente de energia consumida, quem tem sistema solar paga a taxa mínima e a tarifa de iluminação pública. A ANEEL quer que ele pague também custos que já são divididos entre os demais consumidores. Infraestrutura da rede de distribuição, as perdas de energia, como as ligações clandestinas, e as despesas para operar termoelétricas e bancar subsídios. A associação que representa o setor de energia solar afirma que atualmente só 0,2% dos brasileiros usam esse tipo de energia. E a mudança iria atrapalhar o crescimento desta fonte, que é limpa. Esse consumidor também está ajudando a rede de energia elétrica, reduzindo emissões de gás de efeito estufa, reduzindo materiais particulados e poluentes no ar, ajudando a aliviar o consumo de água das nossas hidrelétricas. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro comentou em uma rede social a proposta de mudar a cobrança na conta de luz. Se dependesse de mim, só pelo fato de estar economizando energia, eu não cobraria nada, dependesse de mim. A gente espera realmente que isso seja levado a bom termo, porque nós temos que ter essa fonte de energia alternativa, solar, que cada um pode ter em qualquer lugar. Para quem já tem o sistema de energia solar, a mudança seria a partir de 2030. Para os novos consumidores, a nova cobrança valeria imediatamente. Mas a ANEEL ainda não tem uma data para definir se vai ou não fazer a cobrança. Juliana? Obrigada, Fábio. E ontem teve mais um leilão do pré-sal, a sexta rodada de partilha. E, de novo, chamou a atenção a ausência de empresas estrangeiras. A Petrobras foi novamente a maior compradora. A gente vê aqui no nosso telão que a estatal ficou com 80% do bloco de Aram, na Bacia de Santos, o único bloco que teve comprador. A empresa chinesa CNODC ficou com outros 20%. As duas vão pagar pouco mais de 5 bilhões de reais pela assinatura do contrato. E ao longo da produção terão que transferir quase 30% do lucro para o governo, o lance mínimo. Os outros 4 blocos ofertados não tiveram interessados. A falta de propostas e ausência de grandes petroleiras decepcionou a Agência Nacional do Petróleo. Segundo reportagem do G1, o ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu essa ausência ao modelo de partilha, que ele classificou como ruim. Já o ministro das Minas e Energia defendeu a proposta de retirar da Petrobras o direito de preferência nos leilões. O fato da Petrobras exercer o direito de preferência dela, já reduzindo a competitividade, e não participar, isso aí tem que ser efetivamente analisado. E realmente não me parece ser de bom senso manter um regime como que é hoje. Tiago Scheuer, 8h40. Vamos atualizar lá, a previsão do tempo para quem está em São Paulo? Hoje um dia bem fechado aqui na capital
né? Grande São Paulo e toda a faixa do litoral, como mostra esse mapa pra gente em azul. No restante do estado também pode ter chuva já pela manhã e esta chuva, inclusive, pode vir forte, tá? A gente tem temperaturas não muito altas, né, na capital com 25, Guarujá 25 também, fechadão, Aparecida 27, Presidente Prudente 31 graus, um pouco mais quente. Fim de semana? Falar de fim de semana, Rodrigo, amanhã aqui na capital tem bastante chuva prevista, tá? Ao todo aí 30 milímetros, pode chover forte, o dia começa com 20 graus e a máxima só chega aos 26, isso ali por volta de 2 horas da tarde de sábado. Mas presta atenção porque no domingo é que deve vir a chuva mais pesada, 40 milímetros previstos aqui para a capital. Na segunda, dia totalmente fechado com 20 e na terça aquela garoa, 2 milímetros e temperaturas bem mais baixas do que os últimos dias. Tá bom, tá bom? Dado o recado. Valeu, Obrigado. Rodrigo. Até mais. Partiu férias? Partiu férias. Valeu. Até Aproveita. dezembro. Até mais. Obrigado. Valeu. Tchau. Olha, tem uma fila enorme em Budas Artes, pessoal em busca de emprego. Quem tem mais informações pra gente é a Laura Cassano. Oi, Laura, bom dia mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Olha, esse feirão de empregos acontece aqui no Parque Francisco Riso, o principal parque de Embu das Artes. São 1.200 vagas que estão sendo oferecidas e eles estão distribuindo 4.000 senhas. Então é o seguinte, os interessados têm que trazer o RG, o CPF e a carteira de trabalho. Quem não tem a carteira de trabalho, dá para tirar aqui. O jovem, por exemplo, que quiser se candidatar a uma vaga de jovem aprendiz. E olha, além das vagas de emprego, eles também podem concorrer a bolsas de estudo, Rodrigo. Muito obrigado, viu, Laura? Ficou a dica aí pro pessoal. Agora, 8 horas e 42 minutos. Glória Vanik atualizando pra gente o trânsito e o transporte em São Paulo. Glória. Vamos lá, Rodrigo. Teve um acidente um pouquinho mais cedo entre carro e moto na Avenida Rubem Berta, altura da Avenida 11 de Junho. E por causa disso, o trânsito está muito complicado ainda ali no corredor Norte-Sul. Afastando um pouquinho o mapa para vocês verem como é que está a situação. Tudo bem travado nos dois sentidos, inclusive ali no corredor Norte-Sul. Abrindo a nossa câmera aqui da Avenida dos Bandeirantes, a gente vai ver como é que está o trânsito, então, aqui perto do aeroporto de Congonhas, tem reflexo, inclusive, aqui nesse trecho. Opa, câmera virada para o aeroporto agora, a gente mostra, no momento, o trânsito no aeroporto. Valeu, Glória. Obrigado. 8 horas e 43 minutos. A gente vai falar das reações em Hong Kong já, a morte de um estudante ferido numa manifestação e outras notícias de São Paulo também. A gente volta já. A morte de um estudante está causando mais protestos em Hong Kong. É a primeira morte confirmada em 5 meses de manifestações. O jovem, de 22 anos, foi hospitalizado na segunda-feira e morreu hoje, em consequência de ferimentos durante um protesto. As circunstâncias estão sendo investigadas, mas acredita-se que ele tenha caído do 3º andar de um estacionamento quando policiais tentavam dispersar uma multidão. A polícia negou responsabilidade. Ao longo da semana, a internação do jovem causou comoção. Durante os protestos, os manifestantes exigem uma investigação independente da atuação policial. Ainda no capítulo internacional mundo, amanhã faz 30 anos da queda do Muro de Berlim, o maior símbolo da divisão do mundo pós-guerra, não é? Entre capitalismo e comunismo. As feridas do passado foram deixadas pelas ruas de propósito. E foi para ninguém se esquecer. Para que aqueles que nasceram depois dos horrores do nazismo e do autoritarismo soviético que tomou conta de parte da Alemanha também fiquem sabendo. Naquele tempo sombrio, na segunda metade do século passado, quando o mundo vivia dividido entre capitalistas e comunistas, quando havia uma eterna ameaça de guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, quem morava aqui em Berlim vivia atrás desse muro, sempre tentando ver o que acontecia do outro lado, imaginando como seria o mundo se essa parede sombria pudesse um dia ser derrubada. Até que isso finalmente aconteceu, quase que por acaso, em 9 de novembro de 1989. A Alemanha nazista, derrotada na Segunda Guerra, logo foi dividida. Primeiro em 4, depois em 2 repúblicas inimigas. Do lado capitalista, a Alemanha Ocidental, dependente dos Estados Unidos, era aberta às outras economias avançadas do mundo. Do lado comunista, o poder soviético havia criado a Alemanha Oriental, um lugar com atrasos em todos os sentidos. Centenas de alemães morreram tentando fugir para o lado capitalista. 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, os alemães de hoje olham para o próprio futuro novamente divididos.
aos que querem fechar-se outra vez e aos que querem seguir abertos e enfrentar os problemas ao lado de seus vizinhos. De volta ao Brasil, mudando de assunto, a Polícia Civil do Rio apreendeu os equipamentos que registram as ligações de interfone no condomínio onde morava um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os policiais apreenderam, com autorização da Justiça, os equipamentos que gravam as conversas entre a portaria e as casas do condomínio. Os peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil vão analisar o material para saber quais ligações foram feitas no dia do crime e quem autorizou a entrada de Elcio Queiroz, um dos acusados de matar Marielle e Anderson. O outro acusado do crime, Rony Lessa, morava no condomínio, o mesmo onde o presidente Jair Bolsonaro e parentes têm casa. A apreensão dos equipamentos só foi possível depois que a Procuradoria-Geral da República informou oficialmente do arquivamento da consulta sobre a citação do nome do presidente Jair Bolsonaro por um dos porteiros. Nós mostramos que, no dia do crime, o então deputado Jair Bolsonaro estava em Brasília e as informações do porteiro não condiziam com a realidade. O Ministério Público do Rio apresentou, na semana passada, o resultado de uma perícia feita pelo próprio MP nos áudios entregues por um representante do condomínio e não nos equipamentos. As promotoras disseram que a voz que aparece na gravação, autorizando a entrada de Elcio Queiroz, é a do outro acusado, Rony Lessa. Elas explicaram que apenas a voz de Rony foi analisada. A voz do porteiro não passou por perícia. A Associação Brasileira de Criminalística e a Associação Nacional dos Peritos Criminais criticaram a forma e a rapidez com que a perícia do MP foi feita. Os peritos do Ministério Público tiveram 2 horas e meia para responder às perguntas das promotoras. As associações questionaram ainda por que as promotoras não perguntaram se algum arquivo do sistema de áudio do condomínio poderia ter sido apagado ou renomeado. As promotoras do Grupo Especial do Ministério Público informaram que acompanham os atos da investigação e que não vão se pronunciar porque o caso está sob sigilo. Glória, mais uma atualização, 8h52, para a gente, por favor. Abrindo aqui o nosso mapa dos trilhos, só para atualizar, metrô e CPTM para o pessoal que vai sair de casa agora. Verde. Tudo tranquilo agora, mais cedo teve problema na linha 3 vermelha, mas já foi solucionado. Abrindo aqui também as nossas câmeras, mostrando para vocês como é que está a situação aqui da estrada do M-Boimirim. Mais cedo teve um acidente lá atrás na estrada do M-Boimirim, que represou bastante o trânsito, mas agora a situação também normalizada e a gente vê que o trânsito está livre no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. Saindo daqui, a gente mostra como é que está a situação aqui na região do Anhangabaú, na saidinha do túnel, para o pessoal que vai pegar 23 de maio, trânsito um pouco mais lento no sentido da 23 de maio, no sentido do Anhangabaú, a situação, no sentido da Zona Norte, a situação está bem mais tranquila agora, Rodrigo. Valeu, Glória, obrigado, a gente vai para o intervalo, já a gente vai falar de mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro e muito mais. 8h53, vai virar o relógio, a gente volta já. Estamos de volta e vamos ver agora os gols do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Flamengo venceu mais uma e continua com uma vantagem de 8 pontos para o Palmeiras, segundo colocado. O Botafogo recebeu o Flamengo no estádio Nilton Santos. Luiz Fernando foi expulso quando recebeu o segundo cartão amarelo por puxar o ombro do Bruno Henrique. O jogador do Botafogo deixou o campo chorando. Com 1 a mais, o Flamengo pressionou e conseguiu marcar aos 43 minutos do segundo tempo. Cruzamento de Bruno Henrique para Lincoln, de 18 anos, completar. Flamengo líder 1, Botafogo agora na zona do rebaixamento 0. Quem respirou e saiu da zona do perigo foi o Fluminense. Contra o São Paulo, o time reencontrou o ex-técnico Fernando Diniz. Digão, de cabeça, abriu o placar no Morumbi. E Marcos Paulo fechou a vitória do tricolor carioca 2 a 0. No Castelão, em Fortaleza, Thiago Galhardo fez 1 a 0 para o Ceará contra o Internacional. Rodrigo Lindoso tentou afastar e deu a bola nos pés de Matheus Gonçalves, que chutou no cantinho. Ceará 2, Internacional 0. Grêmio e CSA em Porto Alegre. Diego Tardelli abriu o placar para o Grêmio. Rafinha, em uma cobrança bonita de falta, empatou para o CSA aos 44 do segundo tempo. Mas 3 minutos depois, Ronaldo Alves fez o gol contra e deu a vitória ao Grêmio, 2 a 1. Com esse resultado, o Grêmio entrou na zona de classificação
para a Libertadores do ano que vem. Bom dia, Brasil terminando. Considerações finais nessa sexta, Rodrigo? Aqui a gente encerra com uma imagem, infelizmente tem sido rotina de muitas pessoas numa longa fila em Embu das Artes, na Grande São Paulo, em busca de emprego. A Prefeitura da cidade organizou um feirão com 1.200 vagas. O atendimento começou às 7 da manhã, teve gente que passou a madrugada por lá. A gente segue acompanhando por aqui essas e outras notícias. Queria desejar uma boa sexta-feira para todos, bom final de semana e até segunda. Bom, lembrando que quem nasceu em abril e maio já pode sacar a partir de hoje até R$ 500 de contas ativas ou inativas do FGTS. Esse é o terceiro lote de um total de 7, que ao todo vão pagar cerca de 25 bilhões de reais a 62 milhões de trabalhadores. Mais uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana para todo mundo. Por aqui a gente se despede desejando uma sexta-feira tranquila, boa prova para quem vai fazer o Enem e um bom fim de semana, pessoal. Me despeço aqui, pessoal, com imagens impressionantes dos incêndios na Austrália. O céu ficou laranja, que é tanta fumaça e tanta cinza que filtra a luz do sol, passa menos luz. 1.000 bombeiros enfrentam 100 focos de incêndio com a ajuda de 70 aeronaves. A destruição é grande, muita gente está tendo que sair de casa, mas felizmente até agora ninguém ficou ferido. Um abraço, amigos. Bom final de semana aí e até segunda. Obrigada, Rodrigo. Para você, uma ótima sexta-feira. Aproveite seu dia, aproveite seu fim de semana. A gente se encontra na semana que vem. E graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Até segunda.